Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico no Brasil e no mundo. Nesse programa de hoje, nesse curto circuito de número 60, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma questão que eu acho bastante relevante. É uma questão que envolve uma premissa, uma afirmação recorrente, quando se está sustentando determinadas políticas, determinadas estratégias, principalmente estratégias e políticas ligadas à industrialização, ao nosso papel na transição energética, enfim, toda vez que a gente vai discutir isso, sempre é feita uma determinada afirmação. Quando a gente fica falando sobre grandes projetos de hidrogênio, quando a gente fica falando sobre a implantação de um grande número de data centers, né, no país, quando a gente fala sobre o carro elétrico, quando a gente fala sobre eletrificação da indústria, quando a gente fala sobre digitalização, sempre está subentendido aqui uma determinada questão. Que questão é essa, Ronaldo? É a questão que a gente tem uma energia, principalmente energia elétrica, que a gente tem energia elétrica abundante e que a gente tem energia elétrica barata. Essa é a premissa que está presente quando a gente aponta em todas essas atividades, em todos esses setores, que são grandes consumidores de energia, são intensivos em energia elétrica. Então, o que que a gente está supondo? Que a gente tem energia elétrica abundante e barata para tocar esses setores. Ou seja, a gente vai por esse caminho de atividades bastante consumidoras de energia elétrica, porque a gente tem energia. E a gente tem na quantidade que a gente precisa para bancar isso, no preço, né, que a gente precisa e que viabiliza esse conjunto de coisas, né, e aonde a gente precisa. Então, essa é uma afirmação. Essa é uma afirmação que é uma afirmação que você encontra nos discursos das autoridades. O Lula fala sobre isso. O Aloysio Mercadante, o presidente do BNDES, fala sobre isso. O ministro, o Alexandre Silveira, de Minas e Energia, fala sobre isso. Até mesmo o Haddad já andou falando sobre isso. Parece que é uma aposta. Nós temos vantagens na transição energética, nós temos uma matriz energética limpa, nós temos energia, né, abundante. Então, podemos aspirar a ter um papel importante dentro da transição energética. Tá bom. Mas o que que a gente está considerando? A gente está considerando que o setor elétrico brasileiro ele seja capaz de entregar essa energia barata, né? Essa energia abundante e barata para sustentar esse projetão. O setor elétrico brasileiro tem condições de fazer isso? Quando a gente olha para o setor elétrico brasileiro, a gente pode afirmar isso? E às vezes eu até me pergunto, quando a gente olha o setor elétrico no mundo, será que esse setor elétrico também tem condição de fazer isso? Eu confesso para vocês que eu tenho bastante dúvidas. E eu gostaria realmente de conversar isso com vocês hoje. Uma boa. Eu acho que a gente precisa dar uma baixada de bola. A gente precisa botar essa bola mais no chão e parar de dar bico para cima
né? Torcendo que ela caia em algum lugar adequado. Não é assim que se joga o jogo. A gente precisa conversar seriamente sobre isso. E é exatamente o que a gente vai fazer hoje aqui nesse curto-circuito de número 60. Vamos discutir esse santo, né? Porque eu acho que esse andor está muito apressado, muito balançado, né? Vamos devagar com o andor, que esse santo, cara, esse santo é de barro. O setor elétrico brasileiro hoje não é um santo, é um santo complicado. Acho melhor a gente olhar com cuidado. E é exatamente isso que eu gostaria de conversar com vocês. Começando desde o princípio, assim, tentando, gente, nós estamos falando sobre o setor elétrico brasileiro. Falar sobre o setor elétrico brasileiro hoje também é falar sobre o setor elétrico no mundo. Vamos tentar contextualizar isso com calma para ver a natureza do problema que a gente está enfrentando. Porque às vezes eu sinto que parece, quando a gente vai nos seminários, vê os discursos, vê as apresentações, que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender a natureza do momento que a gente está vivendo e dos desafios que o setor elétrico enfrenta. Então, eu gostaria de conversar isso com vocês, tá bom? Então, esse vai ser o tema desse nosso curto-circuito 60. E antes de começar, né, já no jogo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que na descrição desse vídeo sempre tem os links dos textos dos outros vídeos que a gente comenta aqui nesse programa. E lembrando também que sempre vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast. Vocês procuram lá, canal IE-UFRJ. Qualquer tocador desses de podcasts, vocês encontram esse canal e lá vocês encontram o curto-circuito, tá bom? É isso, gente. Vamos conversar com calma sobre esse nosso santo e por que que eu acho que a gente deve ir com calma. Vamos devagar com o andor, porque esse santo é de barro. Vamos olhar com atenção isso. O ponto de partida dessa história não é uma coisa boa. Nós partimos dessa nessa história de um ponto que é um ponto muito ruim. Nós partimos essa história do desastre climático. E que hoje não é nem mesmo uma tentativa de evitar o desastre climático. Hoje, a questão fundamental é tentar reduzir a velocidade desse desastre e talvez conseguir lá na frente reverter. Mas o desastre, nós já estamos nele. É desse ponto que a gente parte. A gente tem um desastre climático que é causado pelo aquecimento global. Temos um aquecimento global que é causado pelos gases de efeito estufa, gases esses que derivam da queima dos combustíveis fósseis, principalmente. Então, reduzir o aquecimento global é reduzir a queima de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis que são essenciais, fundamentais para o atendimento das nossas necessidades energéticas. Então, o que que acontece? O aquecimento global, o desastre climático, interdita, impede o uso dos combustíveis fósseis e, portanto, torna difícil, mas muito difícil, o atendimento das nossas necessidades energéticas. Olha como é que nós começamos o jogo. Isso não é fashion, isso não é legal, isso não é uma coisa da moda, não é chique, não tem graça nenhuma nessa história. Nós estamos enfrentando uma doença extremamente grave,
que coloque em risco a sobrevivência da espécie, ou que, no mínimo, coloque a sobrevivência da espécie em condições muito difíceis. Então, é sobre isso que nós estamos conversando. Isso não é uma oportunidade de negócios, chique, fashion. Isso não é um norueguês andando de bicicleta para o trabalho. Não, isso é muito grave. Isso é muito difícil. Então, a questão da descarbonização, para nós, é uma questão da sobrevivência da espécie. Não é uma coisa simples, não é uma coisa singela. Ela é decisiva. Sobre isso que a gente está falando. E essa descarbonização, ela dói muito. O que que a gente tem para descarbonizar? No caso que nos interessa, que é o setor elétrico, que é um setor que está sob uma pressão muito, muito, muito forte, porque é um dos grandes emissores de CO2. Então, um dos grandes causadores do aquecimento global. Então, ele está sob pressão muito forte. O que que esse setor tem na mesa? Tecnologia de captura e estocagem de carbono, continuando, né? Continuamos queimando combustível fóssil, mas capturamos esse CO2 antes dele chegar na atmosfera e armazenamos ele. Então, interrompemos, né, o ciclo. Tecnologia cara, não é simples. As apostas não têm sido feitas nessa tecnologia. Nuclear. Nuclear também não emite. Sim, nuclear não emite. Mas nuclear é uma tecnologia que exige um volume significativo de recursos para você jogar o jogo do nuclear. O jogo do nuclear não é um jogo para qualquer um. Exige uma mobilização de recursos técnicos, econômicos, financeiros, institucionais, políticos, recursos de monta, de tamanho. Pouca gente tem condições de mobilizar esses recursos. O nuclear pode ser uma solução para a França, mas para a Alemanha não é. Não é. Nuclear não é bolinho. É um jogo de cachorro muito grande. Então, não é essa tecnologia que vai ser difundida e vai ter o grau de difusão e de utilização e de emprego necessário para você fazer face ao aquecimento global. Então, não vai ser, não vai vir pelo nuclear, a princípio. Sobre os renováveis. Sobre os renováveis. Nossos velhos renováveis. É sobre os renováveis é que as apostas são feitas. São os caras, os renováveis. Tanto é que a transição energética ela parece assim, sai dos combustíveis fósseis, vai para os renováveis. Muitas vezes a transição energética é lida dessa forma. Os renováveis. Acontece que os renováveis são os caras complicados. Se você olha as características técnico-econômicas dos combustíveis fósseis e dos combustíveis renováveis, essas características são completamente diferentes. Em termos técnicos e econômicos, para satisfazer as necessidades energéticas que nós precisamos satisfazer, da maneira como nós aprendemos a satisfazê-las desde da Revolução Industrial, os renováveis são muito ruins. São muito ruins. Os renováveis são insumos que são intermitentes, que são descontínuos, que são irregulares, não são confiáveis. Quem controla a disponibilidade dos renováveis é a natureza. Então, você acha que você pode ter um abastecimento de energia que seja intermitente, descontínuo, irregular? Não, esse é o problema.
E aí? Então, os renováveis são uma solução? São uma solução. Mas são uma solução difícil de implementar. Muito difícil de implementar. Então, o que que acontece? Quando você coloca os renováveis na matriz de geração, e esses renováveis vai aumentando a participação desses renováveis na matriz, o sistema vai ficando mais instável, mais desequilibrado, menos confiável, mais irregular, mais descontínuo, mais intermitente. Então, a entrada dos renováveis na matriz, na geração, a descarbonização feita através dos renováveis, ela é uma descarbonização difícil de ser feita e eu acho que essencialmente hoje cara. Porque todos os recursos que você tem que utilizar justamente para enfrentar o quê? Essa intermitência, essa irregularidade, essa descontinuidade, que é característica intrínseca dos renováveis, todos os recursos que você tem que entrar para cobrir isso, acaba fazendo com que a energia elétrica obtida a partir dessas renováveis acabe ficando mais cara, mais cara. Ou seja, na verdade, a introdução das renováveis no sistema elétrico desestrutura esse sistema. E você tem que encontrar soluções aqui para estruturar de novo esse sistema. Gera desequilíbrios. Então, você precisa de recursos para tornar o que? A reequilibrar esse sistema. Então, a gente precisa, hoje, de inovação. Para introduzir os renováveis na matriz elétrica é uma outra coisa. Gente, não é mais do mesmo. As renováveis transformam o setor elétrico em um outro setor. Não é empilhamento, não é sair do carvão, da lenha e ir para o carvão. Não é sair do carvão e ir para o petróleo. Como eu leio em algumas leituras, né, algumas interpretações, essa ideia do empilhamento, né? Você tem, ah, não, o carvão continuou depois que o petróleo entrou, né? O carvão, a lenha continuou depois que o carvão entrou. O carvão continuou depois que o petróleo entrou. Então o que, cara? O que que essa transição tem a ver com as outras? Nada. Você está interditando o combustível fóssil. Das outras vezes você estava saindo você estava indo para um combustível melhor. O petróleo é melhor do que o carvão. O carvão era melhor do que a lenha. Quem te disse que as fontes renováveis são melhores do que os combustíveis fósseis? Não são, não. Você tá sendo obrigado a fazer essa transformação. Ou seja, gente, nós não estamos saindo da nossa casa, estamos indo para outra casa, porque a outra casa é melhor. Nós estamos saindo dessa casa dos combustíveis fósseis porque essa casa foi interditada. Foi interditada. Nós fomos despejados do combustível fóssil. Nós não fomos despejados da lenha, despejados do carvão, né? Despejados do petróleo quando passou para a energia elétrica. Não. Aqui nós fomos despejados. Então não é um empilhamento, não é mais do mesmo, não é uma diversificação de matriz. Isso é um equívoco profundo. Eu acho que é um equívoco profundo. Essa transição tem uma natureza completamente diferenciada, né? Ela é diferente das outras, porque parte de uma situação extremamente dramática, que é o desastre climático. Nós partimos de uma situação muito dramática, então nós estamos tentando, na verdade, se defender.
Então é preciso entender muito claro essa questão da transição. Mas que transição, cara? A gente sabe de onde a gente sai. Onde é que a gente vai? Não sei. Quem sabe? A gente precisa de avanços tecnológicos significativos para que as renováveis entrem. Porque, olha só, estou falando entrar sem que essa entrada tenha um impacto nos custos que acabe tornando o acesso à energia cada vez mais difícil para a economia, para as atividades econômicas, para a sociedade. Colocar renovável e ir simplesmente aumentando o preço, aumentando o preço, aumentando o preço, meu amigo. A questão é como é que você inverte isso. E aí você precisa de inovação tecnológica, você precisa de inovação econômica, financeira, institucional, organizacional, regulatória. Olha o tamanho do desafio que a gente tem. Então vamos colocar o seguinte: a transição, que transição? O que a gente tem hoje é descarbonização. Para onde é que a gente vai? Não sei. Vai depender da capacidade que a gente tiver de superar os desafios colocados pela descarbonização. Não tem transição. Hoje, nós somos aquele cachorrinho que caiu do caminhão de mudança. A gente não pode voltar para a casa velha e a gente não sabe onde é que fica a casa nova. Nem sei se tem uma casa nova. O desastre climático segue, se acelera, as pressões aumentam pela descarbonização e a gente não tem tido a capacidade de responder a essas pressões de tal forma a acelerar a descarbonização. Por quê? Porque é difícil, cara. Então, o que que acontece? As renováveis é um medicamento, é um tratamento, mas é aquele tratamento que tem efeitos colaterais muito pesados, muito pesados. Não é uma panaceia, não é uma maravilha, não. Gera uma série de desequilíbrios dentro do setor, desestrutura o setor, desarruma o setor. Então você tem que arrumar de uma outra maneira. O que que isso tem de fashion? O que que isso tem de modinha? Que eu vejo um tanto em seminários, palestras. Que mundo que as pessoas vivem? Isso não tem graça nenhuma. Isso exige uma responsabilidade gigantesca. Isso aqui não é uma feira de negócios. Transformar a transição energética numa feira de negócios. Que feira de negócios? É uma feira de horrores. A transição, ela é injusta. A transição, ela é cruel. A transição é cara e a gente pode se ferrar no final. Ou vamos nos ferrar atropelados pelo clima, ou vamos simplesmente nos ferrar porque vamos ter dificuldades cada vez maiores de ter acesso à energia. Uma energia que vai ficar cada vez mais cara e cada vez pior. Isso é o que a gente está na mesa. Se a gente quer uma trajetória justa, igualitária, que não seja cruel, principalmente com aqueles que estão mais embaixo, aqueles que são mais vulneráveis, se a gente quer uma transição que seja acessível, que não seja cara, e se a gente não quer se ferrar no final, a gente tem que enfrentar problemas que são muito grandes. E a gente tem que ter clareza sobre esses problemas, sobre essas dificuldades. Então, a primeira questão que a gente tem quando a gente fala sobre transição é que transição é um jogo muito, muito, muito duro e muito, muito difícil. Muito difícil. Com tensões muito grandes, com riscos e incertezas muito elevados. É sobre isso que a gente está falando.
Então, a transição é uma grande oportunidade. Eu sempre digo o seguinte: olha só, a princípio, hoje, a transição é uma grande oportunidade da gente se ferrar. Essa é a grande oportunidade da transição, a gente se ferrar. E hoje não tem transição. O que tem são projetos de descarbonização. Se isso tudo vai virar uma transição energética, não tenho a menor ideia. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da evolução do jogo. Nós não estamos saindo de um lugar conhecido para ir para um outro lugar conhecido. Nós estamos saindo de um lugar e ponto. Só estamos saindo desse lugar. Para onde a gente vai, isso ainda está em disputa. Isso ainda está colocado na mesa. Isso ainda é algo que evolui. Então, isso a gente tem que ter a primeira clareza quando a gente fala assim, a transição, qual é o espaço que o Brasil tem nesse negócio. Tá certo? Então, eu diria que o objetivo principal, a principal meta da transição, sinceramente, é a gente não se ferrar. Não se ferrar em termos ambientais e não se ferrar em termos energéticos. Enfim, conseguir enfrentar o aquecimento global e conseguir aquela energia que a gente precisa para tocar a economia e para tocar a vida das pessoas, para tornar essa vida mais confortável, né, para o bem-estar da sociedade. Isso é um baita desafio. Então, vamos botar a bola aqui. Essa é a primeira questão. Se a gente conseguir tirar o nosso da reta, já é um enorme avanço. A transição é isso. Como é que a gente tira o nosso da reta? O resto, meu amigo, o resto é o ar de Paquetá. E aí vem uma outra questão, que é a questão de achar que nós somos diferentes, que nós não estamos nesse bolo. E é isso que a gente vai discutir nesse bloco, né? No próximo, nós estamos ou nós não estamos nesse bolo? Vamos dar uma olhada. Infelizmente, nós não somos tão diferentes dos outros nesse jogo. Ou pelo menos como a gente alardeia, né? Na verdade, cada vez eu acredito mais, a gente está no mesmo jogo. No mesmo jogo do setor elétrico mundial. Como é que a gente descarboniza? Mas por que, Ronaldo? Se a gente tem uma matriz renovável, verde, um setor elétrico baseado na energia hidráulica, por que a gente tem tantos recursos, né? Recursos de flexibilidade, capacidade de estocagem, transmissão, centrais flexíveis, como as centrais hidrelétricas? Você disse que a gente não está com essa bola toda? Gente, vamos começar pelo princípio, bem pelo princípio. Por que a gente tem esses recursos de flexibilidade que os outros não têm e nós temos? E que pode ser útil na transição, não estou dizendo que eles não sejam. Mas por que a gente tem esses recursos? A gente tem esses recursos porque a nossa fonte básica na construção do setor elétrico brasileiro era uma fonte intermitente, descontínua, irregular. A hidroeletricidade depende do quê? Depende das chuvas, portanto, depende da natureza. Ou seja, essa briga com a natureza nós já travamos há mais de 100 anos, desde quando a Light desembarcou aqui no final do século XIX e foi construir as primeiras hidrelétricas brasileiras. Grandes, grandes. Então, essa é uma briga, essa é uma questão que a gente está envolvido com ela há muito tempo. Como é que a gente resolveu o problema da intermitência? Ué, a gente construiu reservatórios. Esses reservatórios armazenam justamente aquele excesso de água das cheias para esse excesso ser utilizado quando? No período das secas. Reservatório. Uma solução simples, uma solução que vem desde a antiguidade.
essa solução que nós adotamos. E a gente levou essa solução ao estado da arte, otimizando a construção de reservatório ao longo dos rios, depois entre as bacias, depois jogando com a diversidade entre as regiões. Um exemplo simples para vocês terem uma ideia: as centrais elétricas, hidrelétricas do norte do país, elas não têm reservatório. Não tem reservatório. Onde é que você armazena o excesso de água da região norte? Nos reservatórios do Sudeste. Porque esse sistema é todo ele interligado e ele foi concebido para isso. Então, disso a gente entende. Disso a gente entende. Mas o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa, de uma certa maneira, natural. A demanda de energia foi crescendo, a gente foi ampliando, né, crescendo o nosso sistema, e a capacidade dos reservatórios, essa capacidade ela não acompanhou. A gente não construiu o reservatório naquela mesma proporção em que o sistema se ampliou. Até porque construir reservatórios é complicado, porque os rios da Amazônia são rios de planície, então tem uma questão técnica objetiva. Para você construir um reservatório na região norte do país, na região da Amazônia, você inunda superfícies imensas, então não dá. Então tem problemas técnicos, tem problemas econômicos, tem problemas sociais, políticos, de tal maneira que tudo isso somado, a capacidade dos reservatórios ela não acompanhou o crescimento da capacidade de geração. Então a gente foi tendo uma capacidade de regularização cada vez menor. Isso significa o quê? Significa que essa energia hidráulica ela já não conseguia mais segurar só ela o setor. Porque na medida que a capacidade de regularização dos reservatórios foi caindo, a gente ficou mais exposto ao risco hidrológico, e aí a gente teve que ir buscar outras soluções para enfrentar esse risco hidrológico que a gente enfrentava antes através do reservatório. Então, olha só, a gente tinha uma alta. Eu olhava o setor elétrico brasileiro. Tem um setor elétrico brasileiro, assim. Ele tem uma grande participação de energia renovável, que é a energia hidráulica. Mas nota bem, é uma grande participação de renovável, mas é uma renovável que estrutura, que segura. Ela sozinha, ela segura o abastecimento via os reservatórios. Então, essa combinação hidrelétrica, energia hidráulica, né, hidrelétrica e reservatório, fechava nela mesmo e segurava. A participação das térmicas era suplementar, não era significativa. Teve ali no final dos anos 80, no início dos anos 90, que a geração de eletricidade no Brasil, mais de 90% era energia hidráulica. Então, olha só, a questão não é simplesmente a participação das renováveis na matriz, é se essa participação estrutura ou não estrutura. Então, a gente começou, os recursos de flexibilidade que a gente tinha, né, todo o sistema de transmissão e também os reservatórios, esses recursos de flexibilidade já não davam conta de entregar aquela flexibilidade necessária para quê? Para a energia hidráulica. Então, a gente já tinha um déficit de flexibilidade para a energia hidráulica. É claro que quando você começa a entrar com as renováveis, renováveis, o que que acontece com a demanda de flexibilidade? Cresce. E os recursos estão aqui, paradão. Então, o que que aconteceu? Você foi tendo um déficit de flexibilidade cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Então você fala assim: qual é o nosso problema, Ronaldo? O mesmo problema do resto do mundo. Como é que a gente introduz as renováveis na nossa matriz energética? Esse é o problema. Então nós não estamos em outro mundo, estamos no mesmo mundo, cara. É claro que a gente tem mais recursos, porque a gente tem os nossos reservatórios, a gente tem um sistema de transmissão que permite a gente jogar muito com a questão da diversidade climática. A gente tem vantagem, a gente tem as nossas hidrelétricas, que são centrais muito flexíveis, né, que entram e saem com facilidade. Tudo bem, isso a gente tem. Mas isso não nos coloca numa outra página. Eu já acreditei que colocava. Hoje em dia, eu acho, não acho mais isso. Até porque esses recursos era para dar conta da flexibilidade que a energia hidráulica exigia, né?
A partir do momento que você começa a usar esses recursos aqui para cobrir as energias eólicas e a energia solar, você começa a abrir um déficit de flexibilidade. Então, a gente vai desestruturando o setor, vai desutimizando o setor, como o Altino Ventura, velho Altino Ventura, grande Altino Ventura, explicou num curto-circuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo, exatamente em que medida a entrada das eólicas desutimizava o setor elétrico brasileiro, desestruturava o setor elétrico brasileiro. Então, nós temos uma dificuldade hoje que é gigantesca, que é grande. A incorporação dessas energias renováveis é o grande desafio do setor elétrico brasileiro. Um desafio que a gente está tendo uma enorme dificuldade de enfrentar. Então, nós não somos os caras. O setor elétrico brasileiro hoje tem essa grande dificuldade. Eu sei, ele tem o mesmo grande desafio que os outros têm. Como é que a gente introduz as renováveis? Porque, gente, ficar colocando gás, achar que a solução é construir central térmica a gás, que é ampliar a carbonização da matriz energética brasileira, da matriz elétrica brasileira, eu acho que é bastante complicado. Que é bastante complicado. Então, eu diria hoje, com tranquilidade, gente, isso a gente já discutiu aqui muitas vezes, aqui no curto-circuito, que se você me perguntar, eu te digo que eu não acho que nós tenhamos essa energia barata, essa energia limpa e barata no setor elétrico brasileiro hoje. Acho que o setor elétrico brasileiro hoje, ele não está em condições de entregar isso. E aí a gente vai para terceiro ponto, o terceiro ponto dessa nossa discussão de hoje, que é, tudo bem, Ronaldo, mas e aí? O que que a gente faz? O que que significa abaixar a bola? O que que significa ir devagar, né? Ir devagar com a andor, porque o santo é de barro? Ou como diria, acho que é o Paulinho e Elton, é o Paulinho e Elton Medeiros, né? Não tenho certeza. Que faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Por que que a gente está chamando a atenção disso? Vamos lá. Se é assim, o que que a gente faz? Vamos fechar o programa de hoje. Eu acho que, concretamente, o setor elétrico brasileiro, hoje, ele não é capaz de entregar aquela energia limpa e barata necessária para um processo de reindustrialização. Concretamente, eu acho que esse setor, o setor elétrico brasileiro hoje, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. O que você tem é o contrário. O que eu acho que você tem hoje é uma trajetória de custos crescentes e, portanto, de tarifas crescentes. Acho que cada vez mais você vai ter uma energia mais cara e uma energia de pior qualidade. Exatamente porque o sistema ele vai se fragmentando cada vez mais, ele vai se desestruturando cada vez mais. É muito difícil de você imaginar uma trajetória de redução de custos, principalmente quando você tem que incorporar uma série de serviços, uma série de recursos associados à introdução da flexibilidade necessária do, para o sistema em função da introdução das energias renováveis. Então, os custos vão aumentar, as tarifas vão aumentar. Então, nessa trajetória, onde é que está a energia mais barata? Onde é que está a energia mais barata? Mesmo que você tiver energia limpa, essa energia vai ser mais cara. Quando você imagina em termos do sistema. E os projetos que são colocados são projetos que, ao fim e ao cabo, eles vão terminar de um jeito ou de outro dentro do sistema. Então, eu vou ter um sistema no qual eu tenho grandes projetos de hidrogênio, bilhões de dólares. E tenho, do outro lado,
pendurada no sistema, a Dona Maria. A Dona Maria que não consegue ligar o ar-condicionado que ela comprou no crediário na Lojas Bahia, porque ela não consegue pagar a conta, que ela não consegue pagar a conta dos aparelhos, né, domésticos que ela usa lá na cozinha para fazer os doces que dão uma força no orçamento dela. Tudo num sistema só. Tudo num sistema só. Que modernidade tem isso? E lembra que a questão fundamental que a gente colocou aqui, a questão fundamental que a gente colocou aqui, foi o seguinte: qual era o grande desafio? O grande desafio era enfrentar o aquecimento global, enfrentar a descarbonização e conseguir aquela energia necessária para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar e conforto da sociedade. Esse é o grande desafio. Se você introduz as energias renováveis, se você faz uma descarbonização que é extremamente cruel, que é extremamente desigual, que entrega uma energia cada vez mais cara, então o acesso da sociedade à energia vai ficar cada vez mais difícil. Que descarbonização é essa? Que descarbonização é essa? É uma descarbonização porca, injusta, cruel, cara, geradora de grandes desigualdades, de grandes injustiças. É o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos desenhando fazer, porque estamos fazendo de conta que não existem esses problemas. Então, esses grandes projetos, quando eu vejo, eu olho esses projetos com uma grande tristeza, né? Porque eu olho esses, são 7 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares, e a dona Maria se ferra. E o que que você tem de concreto em termos de redução de tarifa? Você tem uma série de movimentos do Ministério de Minas e Energia, que são movimentos, alguns deles são um pouco patéticos. Patéticos. O Silveira não vai entregar para o Lula a redução das tarifas. E se entregar, vai entregar de uma forma tão torta, que não vai dar nem para comemorar. Então, eu acho que a gente tem que discutir sim, a gente tem que discutir com seriedade. E esse governo tem que discutir com mais seriedade o setor elétrico, porque é necessário reinventar esse setor. É um desafio gigantesco reinventar esse setor. Construir um setor elétrico hoje em situações bastante adversas, em um momento de transformações profundas, onde os padrões não estão definidos. Fazer isso hoje é algo extremamente difícil. E construir um setor que seja capaz de entregar aquela energia que a sociedade precisa para o seu conforto, para o seu bem-estar, e que a economia precisa para o desenvolvimento econômico, para se gerar renda, para se gerar emprego. Tem que se pensar esse setor. Esse setor, nesse exato momento, esse setor ele não existe. E será que ele vai existir? Ele vai existir se tiverem forças que estejam dispostas a construir esse setor. Nós não estamos falando de uma coisa simples. Para vocês terem uma ideia, a primeira intervenção do governo federal no setor elétrico brasileiro é de 1934, com o Código de Águas. É o primeiro movimento no sentido de construir um setor elétrico que fosse capaz de entregar aquela energia necessária para o país. Para que país? Para aquele país que justamente se industrializava. Era a energia elétrica necessária para a industrialização. O esboço, o Código de Águas, no limite, é um esboço. Esse Código de Águas ele só vai ser regulamentado em 1957, 20 anos depois do esboço, onde se começou os primeiros movimentos. 20 anos depois, ele é regulamentado, em 57. A Eletrobras, que é uma peça-chave dentro desse setor elétrico que está sendo construído, era de 62. Portanto, 30 anos depois do Código de Águas. O momento em que a gente realmente passa a ter um setor estruturado, organizado institucionalmente, é em 1971, quando tem a Lei de Itaipu. São 40 anos, cara. 40 anos entre o Código de Águas, que é quando você começa a desenhar esse setor e quando finalmente você tem pelo menos um setor concreto, real, objetivo.
40 anos. Quanto tempo a gente vai demorar para construir um setor que seja capaz de entregar a energia que o desenvolvimento econômico do país precisa? Isso não é fácil, isso não é simples. E, no entanto, a gente não está levando isso em conta. Então, acho que isso é a coisa mais grave dessa discussão. Se fala em data centers, se fala em grandes plantas de hidrogênio, se fala de hidrogênio verde, de aço verde, de carro elétrico, de digitalização, de eletrificação da indústria, se fala um montão de coisas. Mas ninguém fala a coisa básica. E aí, de onde é que vai vir essa energia? Como é que a gente vai produzir isso? Os caras se perguntaram isso nos anos 30, nos anos 40. E demoraram os anos 30, 40, 50, 60, 70 para construir uma solução. 30, 40 anos para construir uma solução. Então a gente não está falando de coisas fáceis, a gente está falando de coisas extremamente difíceis. Mas eu gostaria, sinceramente, que essa discussão ela fosse uma discussão mais estruturada, mais arrumada e efetivamente mais produtiva. Discutir, sinceramente, discutir liberalização de mercado e achar que essa é a solução para problemas estruturais dessa magnitude, o setor realmente perdeu completamente a dimensão das coisas. O setor eu já sei que perdeu completamente a dimensão das coisas, porque esse setor ele está na sua agenda particular de cada setor, de cada empresa, de cada indivíduo, e está no curto prazo. Esse cara não é capaz de ver um palmo na frente do nariz dele. O setor simplesmente hoje é uma disputa de lobbies, é um desfile de lobbies. Só isso, nada mais do que isso. Não tem liderança, não tem coisa nenhuma, não tem projeto coletivo, não tem nada, nada, nada. Cada um por si, Deus por todos. Isso é o setor. Agora, o governo também não tem. O governo virou um guichê desse setor privado, setor completamente descacetado. Ele simplesmente reflete esse descacete. Ele vai gerenciando lobbies, gerenciando lobbies, gerenciando lobbies. Isso é o que está rolando. Agora, olha o tamanho do desafio. Então, é claro que o que está rolando não tem nada a ver com o desafio. Então, hoje, concretamente, esses projetos, para mim, esses projetos de reindustrialização, os grandes projetos de hidrogênio, disso, daquilo outro, data center, papapi, papapá, essa conversa fiada toda, não é porra nenhuma. Não é nada. É um vazio. Um vazio de ideias. Por quê? Porque o setor elétrico hoje no Brasil é um vazio de ideias. Muita discussão sobre negócios, oportunidades, oportunidade para bateria, oportunidade para isso, para aquilo outro, milhões de oportunidades. É preciso uma discussão séria. E se você tiver uma discussão séria, vai ser muito difícil você passar por uma discussão séria sem passar pela discussão de quem é que controla os ativos, de flexibilidade que você precisa controlar se você quiser fazer uma transição energética que seja mais justa, igualitária, mais barata. E aí, cara, não tem como fugir. Você vai ter que discutir aqueles ativos que hoje estão na mão da Eletrobras. Quer energia barata para sustentar a sua industrialização, meu amigo? A sua nova industrialização, chame o que você quiser, trate de discutir a privatização da Eletrobras. Porque lá está uma parte da energia barata, limpa e acessível que você quer. Tá bom? É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês todos, de vocês todas. E a gente se encontra aqui no próximo curto-circuito, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue e, meus amigos, minhas amigas, se cuidem.